Olá a todos que estão assistindo. Apresento nesse 7º Seminário de Iniciação Científica o plano de trabalho em questão, denominado Qualidade Microbiológica de Linguiças Artesanais do tipo Frescal, comercializadas no município de Barra, Bahia, orientado pela professora doutora Carla Maria Vela Ulian e realizada por mim, Isabela Macedo, voluntária do plano que está dentro do projeto Qualidade Higiênico-Sanitária e Microbiológica Físico-Química de produtos de origem animal comercializados em Barra, equipamentos e utensílios. A equipe é composta pela professora doutora Carla Maria, por mim, Isabela Macedo, por Suzy Araújo Albernaz, Luzia da Silva Santos, doutora Beatriz da Silva Frazão, doutor Carlos Augusto de Oliveira Júnior, e a área de concentração é ciência. Os alimentos embutidos têm apresentado cada vez mais destaque no mercado por sua produção ser de baixo custo e não exigir equipamentos sofisticados, o que facilita sua comercialização e aceitação pela população. A carne, ela é fonte de nutrientes e água e tem um pH mais neutro, o que a torna um meio adequado para a multiplicação de bactérias. Além disso, o processo de produção da linguiça do tipo frescal envolve várias etapas de manipulação do produto, e se não forem feitos de forma adequada, pode levar à contaminação, trazendo risco de disseminação de enfermidades veiculadas por alimentos, as famosas DVAs, que são consideradas um dos problemas de saúde única mais importantes e subnotificados. Sendo assim, o objetivo foi avaliar a qualidade microbiológica e físico-química de linguiças frescais produzidas e comercializadas artesanalmente no município de Barra, Bahia. Foram coletadas amostras de linguiça frescal produzidas artesanalmente em Barra e foram obtidas 2 amostras de cada estabelecimento, sendo esses mercados e açougues não inspecionados, totalizando 6 locais de coleta. O material ele foi recolhido de acordo com a embalagem utilizada no próprio local, identificado, feito a aferição da temperatura com termômetro infravermelho, armazenado em caixa isotérmica e transportado até o laboratório multifuncional do Centro Multidisciplinar de Barra. Para avaliação físico-química de umidade, cinzas, pH, oxidação lipídica e análise microbiológica de Staphylococcus coagulose positiva, Salmonella, Listeria, contagem de bactérias mesófilas, coliformes totais e termotolerantes. Para a preparação das amostras, pesou-se 25 gramas de cada uma das amostras em um frasco contendo 225 ml de salina a 0,9%, para que se obtivesse inicialmente a diluição de 10 a menos 1. Para a diluição seriada, foi transferido 1 ml dessa solução inicial para outro tubo de ensaio, contendo 9 ml de solução salina estéril, a fim de se obter uma diluição de 10 a menos 2, e assim foi feito sucessivamente até se obter a diluição de 10 a menos 5. Para a avaliação da presença de Listeria, as placas contendo agar Oxford Listeria foram semeadas com alça Drygowski e foram incubadas em estufa microbiológica por 48 horas a 36 graus. E as que apresentaram crescimento tiveram as colônias características coletadas e submetidas ao teste de catalase e coloração de grã. Para o isolamento da bactéria Staphylococcus, as diluições foram espalhadas com auxílio de uma alça Drygowski em placas de Petri contendo meio agar salmonitol. As placas foram incubadas em estufa a 36 graus por 48 horas para posterior observação do crescimento bacteriano, contagem de colônias típicas e atípicas e realização da coloração de grã e provas bioquímicas de catalase e coagulase. Para as bactérias mesófilas, as diluições foram espalhadas em placas de Petri contendo agar PCA com auxílio de uma alça Drygowski e foram incubadas a 36 graus por 24 horas. Por fim, foi realizada a contagem de colônias em cada uma das placas semeadas. Para a análise de coliformes, foi utilizada a técnica de 9 tubos, com a utilização de caldo lauril na fase presuntiva e caldo EC e verde brilhante na fase confirmatória. Para a determinação da presença de salmonela, pesou-se 25 gramas de linguiça em um frasco contendo 225 ml de água peptonada a 0,1%. Foi homogeneizado e incubado em estufa a 36 graus por 24 horas. Posteriormente, foi retirado 1 ml da diluição e adicionado a 2 tubos contendo 10 ml de caldo seletivo Rapapó e incubado a 45 graus por 24 horas. Após isso, esse caldo de enriquecimento foi semeado através da técnica de esgotamento por estria em placas de Petri contendo agar Salmonella Shigella e incubados em estufa bacteriológica por 24 horas a 37 graus.
As colônias típicas obtidas das placas foram submetidas a provas bioquímicas, como o teste de catalase e coloração de grã. Além também das análises físico-químicas do teor de umidade, das cinzas totais, da determinação do pH e de oxidação lipídica. Foi verificada a ausência de listéria nas amostras analisadas, resultado relevante para a saúde do consumidor, visto que a ausência desse micro-organismo é importante devido ao seu grande potencial patogênico, enquanto que salmonela foi detectada aí no estabelecimento C e, de acordo com a legislação, é considerada imprópria para o consumo humano. Isso pode evidenciar uma contaminação endógena, ou seja, quando a contaminação já está presente no tecido do animal desde o local de abate, ou outro fator que pode ter causado essa contaminação é o próprio manipulador durante o processamento do produto, devido aí ao manuseio excessivo que ocorre nesse tipo de embutido cru. Os estabelecimentos E e F apresentaram Staphylococcus coagulase positiva e a presença dessa bactéria nas linguiças frescais pode indicar aí a falta de higiene dos utensílios, da máquina e também do próprio colaborador, visto que esse micro-organismo é natural da microbiota do ser humano, bem como também pode ter ocorrido a contaminação da matéria-prima na hora do recebimento do produto, durante a estocagem ou durante a sua comercialização. Com relação às bactérias mesófilas, 5 dos 6 estabelecimentos apresentaram valores acima do limite máximo permitido por lei. O estabelecimento A, que apresentou uma maior contaminação, ele pode indicar que esse local está apresentando mais falhas com relação aos demais comércios. No local foi possível observar que os trabalhadores eles manuseavam o alimento, manuseavam objetos, dinheiro e também eram responsáveis pela limpeza. Tudo isso indicando uma falta das boas práticas de fabricação, bem como também equipamentos e utensílios contaminados por falta de higiene. Com relação aos coliformes a 45 graus, a legislação brasileira ela não aponta um limite específico em carnes in natura, e a presença desses coliformes em todos os estabelecimentos não indica necessariamente que o alimento seja inseguro para o consumo, mas pode indicar aí a falta de limpeza correta do próprio manipulador, em conjunto com a excessiva manipulação do produto, além de condições de higiene insatisfatórias do local e dos equipamentos utilizados, evidenciando assim a importância da aplicação da inspeção em comércios, açougues e locais que comercializam os produtos de origem animal. Com relação à análise físico-química, a umidade e cinzas estão de acordo com o esperado para esse tipo de produto. Com relação ao pH, o estabelecimento E apresentou um valor aí de 6,89, dando indícios da presença de micro-organismo e demonstrando o início de decomposição, ou seja, fora do padrão recomendado para o consumo. Esse aumento do pH pode ter sido causado devido à temperatura do produto, que foi de 7,5 graus, fora do padrão, que ocasionou a multiplicação de bactérias, indicado na tabela anterior, com a grande quantidade de bactérias mesófilas, coliformes totais, presença de Staphylococcus coagulase positiva. Com relação à temperatura, 5 dos 6 locais apresentaram a temperatura fora do ideal, o que pode ter interferido diretamente na qualidade microbiológica dos produtos, visto que os locais E e F, que apresentaram as maiores temperaturas, também apresentaram as maiores contaminações por bactérias mesófilas, coliformes totais e termotolerantes, além da presença de Staphylococcus aureus, sendo o estabelecimento D o único com temperatura dentro dos padrões e que apresentou menor taxa de crescimento microbiano. Com relação ao teor de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, ou TBARS, apesar de alguns fatores analisados estarem fora dos padrões exigidos, nenhuma das amostras apresentou um valor maior do que 1 mg por mDa por quilo, o que é um resultado desejável para o consumidor. Pode-se concluir, então, que as linguiças elas se apresentaram contaminadas com micro-organismos, indicadores higiênico-sanitários, e algumas amostras se mostraram inaptas para o consumo. E esses resultados evidenciam a importância do consumo de alimentos fiscalizados por um profissional habilitado. Essas foram as referências utilizadas. E gostaria de agradecer ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ao FOB e ao PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Obrigada.